Bom dia, sexto ano. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje é a nossa última aula, desse bimestre. Então, assim, vamos corrigir o que eu tinha deixado como trabalho de casa. Lembrarei algumas coisas rapidamente, explicarei um pouquinho o que vai cair ou não na prova, tá bom? Vamos lá? Deixei na nossa última aula o exercício da página 84 até a página 89. Lembrando que esse conteúdo nós já vimos, desde quando a gente começou a estudar, lá no primeiro bimestre, treinando não, a gente já estava vendo histórias em quadrinhos, a gente já estava falando de uma linguagem verbal, não verbal e mista. Então, esse conteúdo não é novo para nós, A gente só está relembrando. Então, vamos lá, eu vou corrigir e conforme eu vou corrigindo, eu vou explicando. Página 84, dando continuidade a histórias em quadrinhos, exercícios sobre histórias em quadrinhos. Na página 84, nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem nas histórias em quadrinhos. Então, a linguagem, ela vai ser uma linguagem mais acessível, ela pode ser uma linguagem mais rebuscada, tudo vai depender do tipo de história. Lembrando que a história em quadrinho, ela é um pouco mais extensa do que a tirinha. A tirinha geralmente é curta, a história em quadrinho, ela tem uma história maior. Então, a quantidade de quadros também será maior. 1. Leia a tirinha a seguir. Puxa, uma estrela desgrudou do céu. Já dou um jeito nisso. E foi o que aconteceu. A. Que recurso gráfico foi empregado para indicar a fala da personagem? Os balões, Os balões, eles são feitos para indicar falas, para indicar os sentimentos, os pensamentos, tá? Então, aqui, os balões. B. Apesar de não apresentar uma linguagem verbal, a imagem do último quadrinho permite ao leitor compreender o final da história. O que a expressão facial da personagem revela no desfecho da tirinha? Ele ficou um pouco perdido em relação, porque as estrelas elas caíram do céu. Ele conseguiu grudar aquela que tinha caído, mas as outras caíram e aquela que estava, que desgrudou, colou-se no céu. Então ele ficou um pouco confuso, uma incompreensão. C. Além de dar mais expressividade ao texto, as cores utilizadas nas histórias em quadrinhos ajudam a caracterizar vários elementos da história e, assim, chamar a atenção do leitor para o que está sendo exposto. Na tirinha, que cores predominam e com qual finalidade eles foram utilizadas? Então, se a gente observar aqui a questão das cores, na nossa tirinha, a nossa tirinha tem 3 quadros. Todos 3 têm um fundo azul, um azul mais escuro, e o verde. O que isso representa? O azul escuro está querendo representar a noite, ainda mais como se coloca as estrelas, representar a noite. E o verde, a grama, natureza. Então, a gente pode dizer que aqui ele tentou determinar o tempo, ou melhor, não só o tempo e o espaço, a noite e dentro, da natureza, um possível parque, não sei, mas assim, algo relacionado à natureza, um espaço aberto. Na página 85, tipo de balões. Então, vem explicando aqui na 85 os tipos de balões. Eu já tinha mostrado, se eu não me engano, eu não lembro se foi aqui na aula de produção, deixa eu ver, mas eu já tinha falado, eu tinha mostrado até os tipos que nós tínhamos, foi na aula de produção, uma aula de produção, os tipos de balões que se tinham e que nós temos. E aqui vem a parte escrita. Então, nós só iremos relacionar. Então, vamos lá. Quando eu digo
balão de choro, que é o nosso A. Eu vou marcar esse último, que ele está querendo dizer, esse buá, né, que é de choro. Então, esse eu marco A. Balão de pensamento, né? Quando a gente vê na história em quadrinho, um pensamento. Tá aqui. Ele é redondinho e ele tem umas bolinhas no final, né? B, balão de pensamento. Balão de grito. Esse daqui, todo meio estremedido, meio tremido com a letra em negrito. C. Balão uníssono. O que é o balão uníssono? É aquele, eu já tinha dito várias vezes, que marca vários rabichos, né? Como se fosse várias pessoas falando ao mesmo tempo. Então, nós temos a D. Balão não verbal. Balão não verbal é aquele que não contém a fala. Então, nós temos a E. E F, balão de sussurro. O que é sussurrar? Fala aquele baixinho, né? O falar baixinho. O F é esse daqui. Então, a gente vê que ele é todo pontilhadinho, diferente. Então, como é que ficou? B, D, F, C, E, A. Página 86. São os diferentes estilos de quadrinho. Então, nós vimos, eu já tinha comentado, que nós temos os quadrinhos tradicionais e temos outros quadrinhos. E um talvez apareça mais é aquela cena que está dentro, um quadro dentro do outro. É o caso que acontece na nossa página 86. Vamos lá, número 3. Observe a tirinha e o quadro a seguir. A. Que tipo de quadro foi utilizado na tirinha A? Na tirinha A foi utilizado um quadro tradicional, a histórias em quadrinhos tradicional, que é aquela sequência de quadrinhos uma ao lado da outra, tá? Que tem os tracinhos retos, todos padronizados, todos do mesmo tamanho, né? Assim, do tamanho não de largura, mas de tamanho. Então, esse é o tradicional, que tem a sequência. Já B. Na tirinha B, foram usados quadros não tradicionais. Com qual intenção? Então, quando a gente vem colocar um quadro não tradicional, a gente quer dar um destaque a alguma coisa, né? A gente quer destacar alguma imagem, alguma parte da história em quadrinhos. Então, percebam que a gente tem uma história em quadrinhos, né, um quadro principal, e nós temos uma outra cena, um outro quadro dentro dele. Então, a gente está chamando uma maior atenção para esse quadro. Embora tenhamos um quadro, né, uma história em quadrinho num quadro maior, eu chamo muito atenção para nesse quadrinho menor que está dentro dessa história. Então, quando fala aqui com qual intenção, é você enfatizar aquela história que está dentro de um quadro menor, que está sendo destacado. Página 87. Tipos de letras e cores na história em quadrinho. Então, na nossa página 87, quando a gente fala de letras, né, letras, cores, são importantes que a gente consegue perceber algumas coisinhas. Vamos lá. A. Na tirinha A, o texto verbal é utilizado para completar as informações das imagens. Qual é a relação entre as legendas e as cores utilizadas nos dois primeiros quadrinhos? Então, vamos lá. Aqui nós temos 3 quadros. E os nossos 2 primeiros quadros, eles são com coloração diferenciadas. O primeiro está numa coloração azul, né, vem seguido da palavrinha frio, que nos dá a entender que esse azul quer dizer que está muito frio, que está gelado. E o outro vem escrito calor, com uma cor alaranjada, que quer passar para nós leitores que está quente, muito quente. E a pergunta é justamente essa: qual é a relação entre as legendas e as cores utilizadas nos 2 primeiros quadrinhos?
É para dizer que em um quadro, né, o primeiro quadro está indicando frio e o segundo quadro está indicando calor. Então, está querendo mostrar a temperatura, né, através dos dois quadros. B. Em qual das tirinhas foi empregado um estilo de letra diferente do habitual das histórias em quadrinhos? Explique o efeito do sentido desse emprego. Se observarmos, a nossa historinha B, ela está com letra cursiva. O que é a letra cursiva? É aquela letra que a gente copia, que a gente escreve no nosso dia a dia. E se observarmos a história, o nosso personagem ele não está simplesmente falando, ele está lendo um trecho, né? Não é o pensamento dele, não está saindo do coração dele, né? Não está sendo ele a pessoa a qual criou essas palavras. Não, ele está reproduzindo, né, um texto. Quando ele diz vilão, eu por meio desta ordeno que tu... Então, assim, ele está lendo, se nós observarmos, ele está como se fosse com uma carta em mãos. Então, essa letra cursiva significa que ele está lendo o conteúdo da carta, ok? Não é a fala dele em si. Esse balão está representando o que está escrito na carta. Ele está lendo o que está escrito na carta. 87 corrigida. 88. Legendas. O que eu vou fazer, turma? Eu vou dar continuidade no outro vídeo, porque aí tem como eu explicar com um pouquinho mais calma a nossa prova, ok? Me aguardem.